Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo comunicar ao seu coração mais uma reflexão diária da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição desta semana chama a nossa atenção para algo muito peculiar. Quando o Espírito sopra em Éfeso. Era a terceira viagem missionária. Transcorria um período na vida de Paulo que pode ser considerado um período de maturidade, profundidade, consolidação do seu ministério apostólico. E é na cidade de Éfeso onde Paulo passa mais tempo, é onde ele investe mais tempo. Mas o nosso texto, que é a base para a reflexão de hoje, é o capítulo 19 de Atos, versículos 11 e 12. Diz assim o texto sagrado: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Perceba a importância dessa declaração. Lucas faz um destaque especial. Primeiro, quem fazia as maravilhas era o próprio Deus. Ele apenas usava as mãos de Paulo. A instrumentalidade humana e física era do apóstolo Paulo, mas as maravilhas, os milagres, somente Deus operava. A operação de maravilhas é um dos dons relatados ou alistados em 1 aos Coríntios 12, que, juntamente com o dom da fé e os dons de curar, são agrupados e identificados pela maioria dos teólogos pentecostais como dons de operação, dons de ação ou dons prodigiosos. O texto afirma que em Éfeso acontecia um fenômeno interessante. Algumas pessoas levavam lenços e aventais do apóstolo Paulo, pequenos objetos que ele usava para higiene, para diminuir o suor do seu corpo, e as pessoas, movidas por fé, levavam esses lenços e aventais para tocar em algumas pessoas doentes e oprimidas, e elas ficavam curadas e outras libertas. Perceba que esse relato não nos autoriza a tornar esse evento um ponto doutrinário, nem mesmo um mandamento, mas temos aqui um relato do que Deus fez por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. A cidade de Éfeso era dominada por muita magia, por muita idolatria. Segundo alguns geógrafos e historiadores, àquela época, Éfeso já podia chegar aos 600 mil habitantes. Era talvez a mais importante das cidades da Ásia Menor. Era, portanto, a capital
uma das metrópoles mais importantes do mundo antigo. Mas o Evangelho chegou lá. A mensagem da salvação chegou lá. O Espírito Santo foi derramado na vida de um pequeno número de discípulos que, depois de terem recebido a instrução do apóstolo e a oração, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo soprou em Éfeso, não apenas operando sinais e prodígios, sinais e maravilhas, mas o derramamento do Espírito na cidade de Éfeso produziu arrependimento genuíno, transformação de vidas e um crescimento poderoso da palavra de Deus, como afirma o capítulo 19 e o versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Que declaração extraordinária! Os convertidos cresciam em número, mas a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Os 2 anos que Paulo investiu ali, na plantação e na edificação da igreja em Éfeso, foram suficientes para que em toda aquela região o Evangelho fosse proclamado. Toda a região foi alcançada e o nome de Cristo Jesus ali foi engrandecido, pois está escrito no versículo 17 que aqueles acontecimentos tornaram-se notórios a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, diz o texto, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Inclusive, alguns ou muitos, como diz o versículo 19, dos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Depois destes acontecimentos, Lucas declara: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Você, professor da escola dominical, não pode perder a oportunidade de fazer a aplicação, a explicação e a aplicação destes feitos extraordinários operados pelo poder do Espírito Santo na cidade de Éfeso. Você, aluno, você, coordenador da EBD, você, pastor, você, obreiro, invista o máximo que puder na escola bíblica dominical e vidas serão edificadas para a glória de Deus. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.